Olá, irmãos. Boa tarde a todos, um ótimo domingo. Em nome de São Pedro e Porto Ferreira, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Na reunião anterior, nós abordamos o tema sincronicidade, a parte 1 desse tema. Lembrando que sincronicidade é a união de dois radicais, sim e cronos, que indica uma unidade de tempo. Indica a nossa relação com um instante de tempo aonde muitas coisas acontecem simultaneamente. É como se fosse um ponto de convergência onde vários fenômenos incidem. É um ponto de incidência, é um ponto de convergência. Hoje nós vamos abordar a segunda parte do tema sincronicidade. Sincronicidade, parte número 2. As almas generosas e dadivosas encontram ressonância e comunhão com as onipresentes fontes da criação. Então, para ter a experiência do tempo sincrônico, tem que ter algo especial na alma, porque a sincronicidade é um presente do universo. Só um coração generoso, bondoso, caridoso merece a experiência da sincronicidade, que é uma experiência de eternidade no tempo, como nós vamos descrever durante a nossa reunião. Se nós imaginarmos esse eixo fabuloso entre Aquário e Leão, unindo todas as características de Urano com as qualidades solares, fizermos uma fusão desses planetas, começamos a intuir o que é sincronicidade. Por quê? Porque Aquário, Urano, é todos por um. A totalidade focada na unidade. E em Leão, nós temos God, Save the Queen. O que significa isso? É uma expressão clássica da língua inglesa. Deus, salve a rainha. Então, a rainha é o indivíduo. E nós pedimos para Deus, que é o todo, salvar essa rainha. Por que a rainha, o rei, é tão importante, essa figura? Não como autoridade única, lembra, é um simbolismo. Vamos lembrar que Cristo é um rei solar. Na inscrição da cruz, havia a menção de que ele era o rei. Ele é o rei dos judeus. Ele é o leão de Judá. Ele é um ser solar, arcangélico. Então, mas por que há essa solicitação? Deus salve a rainha. Porque sem rainha, sem rei, nada funciona. Há uma correspondência entre essa imagem simbólica e o coração. Como que o corpo funcionaria sem o coração? Sem essa bomba que promove a circulação e o abastecimento do corpo através do sangue. Então essa petição, Deus salve a rainha, é como pedir, Deus, mantenha vivo o regente da orquestra, para que a orquestra possa tocar. A orquestra, a totalidade. O regente, a unidade. A maestria é o indivíduo que polariza. A sincronicidade tem uma analogia com isso. É um ponto, é o rei, é a unidade, onde uma totalidade incide, converge, incide. Criar é humano. Nós temos que criar. Quem não cria é criado.
E criado tem um duplo sentido. Esse é meu criado, ele me serve. Esse indivíduo foi criado por Deus. Os dois sentidos valem. Quem não cria é um criado. Criar é humano. Mente e mãos dinamizam o fluxo natural do caos, que gradualmente vai plasmando-se no cosmos. A sincronicidade, ela demonstra para a mente lúcida que o caos, naquele momento, se coagulou num ponto do cosmos. Todo o caos, não é um pedaço do caos. Isso que é maravilhoso. Inversamente, vamos olhar de Leão para Aquário, de Sol em direção a Urano. Um por todos. O verdadeiro regente cuida de todos. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque é através desse líder que a mente e os corações se mantêm unidos. Sem liderança, tudo vira uma anarquia. Só que, do ponto de vista esotérico, nós não temos que buscar uma liderança fora de nós. Nós temos que buscar essa liderança dentro de nós. E ela é a comunhão entre o coração e a mente. Confiar na intuição. Júpiter, Sol e Urano. Criar relações positivas entre Urano, Sol e Júpiter. Mesmo que o nosso mapa de nascimento, nosso mapa astral, nosso tema natal, não apresente esses aspectos. Nós temos que criá-los para poder usufruir deles em vidas futuras, seja na Terra ou fora da Terra. Então, uma ligação positiva, criativa entre Urano, Júpiter, Sol, Urano. Uma triangulação de poder criador. Confiar nesse poder criador é decisivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu repetir isso no meu coração e na mente com intensidade e com devoção, eu estou criando esses aspectos dentro da minha alma. Não importa o meu mapa astral. Nós não podemos ser escravos do mapa astral, do tema natal. Ele é um sistema de orientação importantíssimo. Só que nós temos que dar um salto acima. Senão nós ficamos reféns do nosso mapa. E não é para isso que ele serve. Ele serve para ser estudado e ultrapassado. Então vejam que palavra bonita. Ultrapassado. Ultrapassado significa deixado para trás. Mas se eu posso olhar essa palavra de outra maneira. Dá um significado completamente diferente para o passado. E tudo aquilo que eu vivi se torna muito mais do que aquilo que foi vivido. Ele se torna um ultra pretérito, um ultra passado. A conexão com a epifania, epi quer dizer acima. Fan é o mesmo radical de manifestação. É aquilo que acontece, que adquire forma. Epifania é uma força espiritual dos mundos suprafísicos que se manifesta entre nós. A sincronicidade é uma epifania. A conexão com a epifania
estabelece a presença no eterno. Naquele momento, eu coloco o meu ser no eterno, da onde eu vim, e, ao mesmo tempo, a minha presença aqui no mundo, ela adquire uma natureza de eternidade. A eternidade na minha presença. Então, é uma porta de mão dupla. Eu vou para a eternidade e, ao mesmo tempo, sincronicamente, a eternidade chega até a minha experiência naquele momento. Uma experiência de sincronicidade. Peça e lhe será dado. Esse é o segredo. Saber pedir. Porque o Pai é o provedor. Em quase todas as tradições, um atributo de Deus é que Ele é o misericordioso provedor. A formulação de questões pertinentes, isso que é muito importante. Não é pedir nem perguntar qualquer coisa. Tem que ser pertinente, ou seja, pertencer ao contexto. Aumenta a confluência de eventos coincidentes. Co quer dizer junto. Incidente, incide ao mesmo tempo. Então, eu imagino algo, eu peço algo na mente, no coração, eu olho pela janela e, de alguma forma, aquela minha petição está acontecendo. Eu vejo ela se materializar. Pode ser num sonho, pode ser na hora que eu estou almoçando, conversando com um amigo, lendo um livro. No seio da pergunta, olha que importante isso. Isso é mágico. No íntimo, no bojo, no embrião da pergunta, agrupam-se os ingredientes da resposta. Se eu souber perguntar, a resposta é uma abertura para o universo. É uma abertura de consciência. Se minha pergunta é tola, infantil, mal feita, eu me atolo mais ainda do que já estou atolado. Pedir com discernimento conforme a necessidade. Se a sua pergunta é fruto de um capricho pessoal, narcísico, de uma ambição egoísta, é claro, a resposta virá. Virá na proporção do fundamento, da motivação da sua pergunta. Então nós temos que aprender a perguntar com sabedoria, porque a resposta será proporcionalmente sábia. Tal como Salomão. Peça com sabedoria. Peça a sabedoria. Foi o que ele pediu para Deus. Dai-me sabedoria. Não pediu riqueza, amores, não. Sabedoria. Esse é o segredo de Júpiter. Desenvolver as qualidades mais elevadas do planeta Júpiter. Perguntas mal formuladas, que são típicas de um Mercúrio aflito, inseminam respostas órfãs, respostas bastardas. Como é que eu sei que uma pessoa tem Mercúrio aflito? Por exemplo, se quando ela fala, não há pausa entre as palavras, não há respiração, se ela atropela no discurso. A pessoa que tem Mercúrio aflito, ela esbarra nas coisas, as coisas caem. Ela é desengonçada. Não tem coordenação motora. É quase um deficiente mental, está no limiar, é um borderline. Então o corpo fala,
O corpo denuncia várias características da alma. A pessoa que tem Mercúrio aflito, geralmente o olho é inquieto. Todo o sistema nervoso é acelerado. Se eu souber fazer a leitura corporal, eu nem preciso do tema natal daquela pessoa. O corpo já me diz a situação dos planetas. Os 5 sentidos costumam patrocinar excesso de distração e dispersão de forças. Então, nesse sentido, o que acontece? Obrigado. Nesse sentido, eu não sei fazer perguntas, porque eu não consigo me concentrar no essencial. Eu fico vagando na periferia. Então, minhas perguntas são periféricas. As respostas também serão periféricas, longe, distantes do centro, do núcleo verdadeiro e principal. A atenção dirigida fecunda e energiza o núcleo das questões e aumenta a evidência das respostas sincronizadas. Vale a pena assistir um filme de Andrei Tarkovsky chamado O Sacrifício. No final do filme, o filho de Alexander, que tem problemas nas cordas vocais, deita no chão, olha para o céu, na base de uma árvore que era seca e agora está florindo, e fala: no princípio era o verbo. Por quê, papai? Olha que pergunta. Ele pega o início do Evangelho de João e faz essa pergunta. O que significa que o princípio era o verbo? É uma pergunta fundamental. É onde tudo começa. Andrei Tarkovsky, gênio absoluto do cinema. A atenção ativa os raios que compõem o feixe de incidências, que convergem, são convergentes, sobre um ponto de coagulação da realidade. O cosmos, o caos, coagula-se naquele ponto. E eu presentifico esse milagre. É uma delícia testemunhar a sincronicidade. É um convite para acreditar que Deus existe. A atenção aumenta o poder convergente da incidência. O mesmo, incidência. O mais lindo é que, com o tempo, você começa a perceber que qualquer parte da natureza, da manifestação, que você observa com atenção, com a devida atenção, naquele ponto particular está inscrito, está desenhada a totalidade da vida. Cada parte contém o todo, para o bom observador. As coincidências sinalizam a cadeia de eventos, olha só, selecionados pelo destino. É uma hierarquia de eventos, numa relação de causa e efeito, todos interligados. Vislumbrar isso é sensacional. Por exemplo, no decorrer do estudo da ciência astrológica, depois de algum tempo de treino e meditação, quando você pega o mapa astral, o mapa astrológico, e examina um aspecto, e está na presença da pessoa, portadora daquele tema natal, você consegue perceber a cadeia de eventos que trouxe a pessoa até aquele momento. Isso envolve não só vidas passadas, mas a eternidade. Já imagina que experiência é essa? Não tem tradução.
Então, é como você aprender a costurar de tal maneira que cada ponto da costura você percebe a incidência das linhas do destino. Você descobre a razão daquele ponto existir. Nada é por acaso. Não existe nada que seja acidental. Então, observem essa convergência. Que coisa mais maravilhosa. Por isso que quem estuda astrologia é privilegiado. Você tem as hierarquias zodiacais, que dão o script, o roteiro da nossa encarnação. Os planetas que agenciam o contexto, que agenciam o texto, o script, o roteiro, são os atores do destino. Eles estão fixos no nosso mapa e, ao mesmo tempo, se movimentam num eterno trânsito. Então, isso daqui é extremamente dinâmico. E você é o ponto de incidência. Imagina que para cada um de nós existirmos, acontece para cada um esse fenômeno maravilhoso, espetacular, essa incidência. Então, cada um de nós é uma composição de forças siderais articuladas. Cada um de nós é um ponto do destino em movimento, não é um ponto estático. E o destino, com uma matemática pontaria, cria o roteiro de cada indivíduo e de toda a coletividade humana. Tentem imaginar que trabalho é esse. As coincidências exaltam e glorificam a soberana arquitetura esculpida na criação. Soberana. Por isso que precisa salvar o rei e a rainha. God save the queen. Deus é o soberano. Ele é o rei. Ele é o dono do universo. E nós somos seus súditos, seus servos. Toda a arquitetura, toda a beleza, toda a biodiversidade que nós vemos esculpidas na criação são obras desse fabuloso arquiteto, que é mencionado no filme Matrix. Na série Matrix tem o arquiteto. Tem o arquiteto e a orácula. Os fios do destino se entretecem e se reorientam sem cessar. É um movimento extremamente dinâmico, não há nada parado na natureza, na vida. A vida é movimento puro. Fios sinestésicos. Sim, significa também ao mesmo tempo. Sinestésico é a mesma ideia de gestáltico. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, esses fios sinestésicos, que têm ligação com a ideia de Gestalt, é que cada fio da tapeçaria está correlacionado com todos os demais fios. Ele não existe isoladamente. A sua existência depende da comunhão com todos os outros seres. Ele é sinestésico. Fios sinestésicos tecendo a dança do universo na majestosa coreografia do cosmos. Então, quem tem a experiência do tempo sincrônico, da sincronicidade, bebe dessa fonte. Pode ver tudo acontecendo ao mesmo tempo. É sensacional e eu recomendo. Então, o destino particular, o microdestino, é banhado por um macrodestino, que envolve a cadeia de eventos.
As peças do relógio não estão soltas, estão articuladas hierarquicamente. Por isso que os signos são hierarquias, hierarquias zodiacais, hierarquias celestes. Novamente o eixo Leão-Aquário, que nós já mencionamos. Quando eu vivo a sincronicidade, eu posso afirmar com absoluta convicção: eu sou com a vida em tudo. Eu só existo porque há vida em tudo e em todos. E a minha vida particular depende dessa totalidade. Afinando e refinando os veículos do espírito, surfamos no fluxo dos acontecimentos. Viver passa a ser uma coisa deliciosa. É um prazer. Quais são os veículos segundo a filosofia José Cruz? Corpo físico, corpo etérico, corpo de desejos. A mente, Max Heindel diz que ainda não é um veículo, é um elo de ligação apenas, como veremos. Este é o veículo dos hábitos e este é o veículo das emoções. E tudo acontece sincronicamente no corpo físico. Esse é o corpo da sincronicidade. Quando eu entendo que é a sincronicidade, eu também entendo que o meu coração bate, porque o Sol do nosso sistema solar, também tem um batimento. Ele também tem um coração. E é o coração dele que faz o meu coração bater. Com olhos abertos e atentos, podemos perceber que em cada parte o todo se revela. No micro, eu posso enxergar o macro. Sensacional! A minha dimensão mental se amplia sem limites. Eu paro de ter uma visão parcial, segmentada, parcializada, limitada, pobre. Tudo é um milagre. Com Urano, sintonizamos com o mapa celeste do grande arquiteto, maravilhoso planeta Urano, que é a síntese. Né? Lembra que ele tem dupla alma. Uma alma que se expande em dois sentidos, uma alma feminina e uma alma masculina. Por isso que ele é a soma de Vênus, a alma feminina, com Marte, a alma masculina. Então, Urano é a síntese de Marte e Vênus. Por isso que ele é considerado um planeta andrógeno. Então, Urano é a nossa antena sideral. Eu sintonizo com o tempo que está fora do tempo. Na árvore sefirótica, esse caminho é espetacular. Aqui está a Terra, meu corpo físico. Aqui minha alma masculina, minha alma feminina, que se alterna em cada encarnação. No geral, a regra é, eu encarno num corpo masculino, a minha encarnação seguinte é num corpo feminino e assim sucessivamente. Há exceções, mas essa é a regra geral. Eu tenho que unir isso numa coisa só. Então, assim como acontece na Terra, a partir do momento que eu subo e uno o masculino com o feminino, eu alcanço Urano. Assim na Terra como no céu. Essa é a síntese da sincronicidade, como em cima e embaixo. Muito obrigado. Prosseguiremos na próxima reunião. Queria saber se vocês têm alguma pergunta. Nossa, que gente sábia. Todo mundo entende,
Ninguém tem pergunta. Ou vocês estão dormindo, uma das duas coisas. Muito obrigado pela participação, pela presença e desejamos então que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.